Olá, meu nome é Ana Cláudia Araújo Nascimento. Eu sou estudante de licenciatura em Artes Visuais pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Bom, o título do meu trabalho é A Prática Artística no Ensino para Jovens com Síndrome de Down. Reflexões em torno do gesto. E aqui, como podemos ver ao lado, temos três fotos de três participantes do projeto realizando sua atividade em pintura. Bom, minha pesquisa está vinculada ao Comitê de Educação em Artes Visuais da ANPAP e só foi possível ser realizada devido à minha experiência como bolsista no projeto Artes Visuais e Inclusão, coordenada pelo professor Dr. Robson Xavier da Costa. O projeto está em atividade desde 2014 e funciona com 4 grupos de trabalho. O GT Amidown, foco do meu trabalho, GT do NAAS, que trata das pessoas com superdotação e outras habilidades da FUNAD, do Instituto dos Cegos e do NIET, da pesquisa com a terceira idade, pessoas na terceira idade. Bem, o GT Amidown trabalha com a Associação Amidown, que é uma organização social sem fins lucrativos formada por pais e amigos de crianças e jovens portadores da Síndrome de Down no estado da Paraíba. Em relação ao nosso trabalho do projeto e tanto a esse trabalho, vai tratar da educação inclusiva das pessoas com síndrome de Down e percebe como as artes visuais vão possuir um papel importantíssimo, pois desenvolve sentidos, ampliando a visão, a escuta, dentre outros, contribuindo para a compreensão do mundo, dos fatores culturais e sociais, segundo Silva. Bem, antes de tudo, precisamos entender o que é a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma disfunção cromossômica, onde os indivíduos que as possuem podem apresentar limitações mentais leves ou moderadas, dificuldade na fala, limitações da visão e perda auditiva condutiva. No GT Amidown, que tem em torno de 12 participantes assíduos, alguns, além de apresentarem as características mencionadas, também vão possuir dificuldades na locomoção e motora. Bem, no trabalho, a gente sentiu necessidade de retomar com a pintura durante os encontros. Esses encontros, são quinzenais, aos sábados, e acontecem no Laboratório de Pintura do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. A gente viu a necessidade da pintura justamente porque na pandemia eles trabalharam com fotografia digital e foram percebidas algumas dificuldades devido ao distanciamento social, recursos tecnológicos. Bem, nesse sentido, a gente aplica a metodologia de trabalho pautada na educação não formal, ou seja, indo de contramão ao método formal de aula expositiva, em que o professor é o detentor do conhecimento. Além do princípio de inclusão, por Maria Teresa Mantoan, que vai trabalhar com a cooperação entre os participantes, entre eles na interação social, mas também do facilitador, que são os bolsistas e voluntários do projeto, e o coordenador, com os participantes com síndrome de Down. Além disso, há também a observação participante, em que a gente vai analisar as dificuldades encontradas ao longo dos encontros e, com isso, procurar estratégias para solucionar. Também na pesquisa qualitativa, no que diz respeito a gente priorizar os processos em detrimento dos resultados durante a atuação tanto do projeto quanto das ações realizadas. Bem, em relação à pintura, a gente percebe que a pintura vai manifestar a expansão do gesto. E com isso, a maior parte dos encontros teve o tecido como suporte. Então, a gente vai perceber esse gesto no tecido. E com isso, a gente também tem que priorizar o papel da cor, pois pode estar relacionada à livre movimentação gestual ou à ativação das emoções causadas pela catarse que a pintura facilita. Pois ao longo dos encontros, a gente também percebe essa padronização de cores escolhidas pelos participantes. Alguns preferem outras cores, preferem
certos movimentos gestuais, certos padrões de movimento, certos padrões de cores e até mesmo do suporte. Bem, em relação ao gesto, que é o foco de análise desse trabalho, a gente vai trabalhar o gesto na pintura, mas na pintura abstrata, que é a linguagem estabelecida dos encontros, e em relação à mancha, pois a gente não trabalha com aspectos figurativos da pintura, a gente prioriza pela arte abstrata. Bem, com isso, ao longo dos encontros, certos padrões comportamentais foram identificados. Enquanto alguns vão colocar pouca tinta nos pincéis, que são usualmente de cabo longo, cerdas macias, para ajudar no toque do pincel, no segurar do pincel, outros vão colocar muita tinta, o que vai induzir a um maior espaço a ser pintado, uma mancha maior, que vai estar mais espessa e menos apegada à forma, dispostas com maior liberdade por serem menos controladas. Mas nisso, na observação participante, a gente vai tomar como válida qualquer uma dessas duas opções. Com isso, a pintura colabora para o desenvolvimento da coordenação motora de pessoas com deficiência. Desenvolvimento esses percebidos ao longo dos encontros, seja em segurar o pincel com mais firmeza, seja na segurança dos movimentos e gestos. Além disso, com o abstracionismo, a pessoa se vê livre de certas amarras no seu processo criativo, e os temas que irá trabalhar são as que o seu instinto ordenar, que possui mais afeição, segundo Almeida, e que é algo percebido ao longo dos encontros. Com isso, os participantes trabalham com temáticas variadas, podendo partir da padronização da cor ou de gestos, por exemplo, como eu falei anteriormente. Bem, um ponto muito importante também é que o gesto é percebido a partir do estado mental e físico dos participantes. Ou seja, a gente percebeu que quando os níveis estavam aflorados do grupo, da interação social do grupo, haviam manchas maiores, mais espessas, e quando o estado mental, físico estava meio fadigado, meio para baixo, a gente percebe menor movimento gestual, um cansaço maior de querer terminar o quanto antes, por exemplo. Em relação às considerações finais do meu trabalho, pautado no projeto Artes Visuais e Inclusão, vale salientar que, em relação ao GTM Down, o projeto trabalha para promover a socialização, estimular a criatividade e valorizar as habilidades artísticas inerentes dos participantes. Isso é primordial para o andamento do projeto e para a liberdade e autonomia criativa dos participantes. Então, a arte é essencial na educação não formal de pessoas com síndrome de Down. E, pela observação participante, os facilitadores verificam as adversidades encontradas e buscam por estratégias nas reuniões de planejamento que são realizadas. Também é importante mencionar o apoio da família na liberdade criativa dos seus filhos, que são geralmente as mães, em relação à criatividade dos seus filhos. E também para incentivar em casa. Bem, eu finalizo com essa frase que remete à escrita de Martins, que é: ao pintar livremente com desapego às técnicas, pode levar o ser humano a sentimentos de gratificação e reconhecimento da sua capacidade criativa, que também é outro aspecto que pode ser analisado em torno durante os encontros. Ou seja, a gente vê o participante satisfeito com o que está produzindo e feliz ao interagir socialmente com os outros participantes, a não querer parar de pintar, nesse sentido. Aqui foram as referências utilizadas, Mantoan, Martins e Silva, que foram alguns teóricos que tratam da inclusão e da relação artes visuais e inclusão, também para pessoas com síndrome de Down. Obrigada pela atenção e obrigada, Ampap.